realmente você pensa em fazer o pior, entendeu? É porque você tem família, você tem. O que ainda não me deixou desistir, porque desistir é muito fácil nesse momento, é a minha família, a minha mãe, que ainda está do meu lado, nunca largou a minha mão, a minha esposa, que se fosse outra pessoa, com certeza não estava, né, do meu lado, porque desistir é muito fácil. Pra você ter uma ideia, né, financeiramente falando, eu acho que eu já perdi mais de 400 mil em aposta. Conta pra mim, então, um pouco da tua história, lá do começo, o teu envolvimento com apostas, como que foi? Então, acho que, né, como a maioria aqui, começou como uma brincadeira, né? A gente começa ali fazendo um joguinho de 10, 20 reais, né? Aí a gente acaba que ganha, e aí você vai aumentando a aposta, né? Quando você vê, você já está totalmente dominado por aquilo, né? Sem ter controle, né, das suas emoções, né? Então, o que você falou é uma compulsão, né? Então, no meu caso, tinham gatilhos, né? Que impulsionavam ainda mais essa compulsão, né, no jogo. Então, o álcool ajudava muito nisso, né? A Bebia questão, bastante? sim. E aí hoje, né, já parei também um pouco com isso, né? Não totalmente, mas à medida em que, né, na maioria das vezes que eu, né, consumia o álcool ali, que também é uma compulsão, né? Eram as vezes que eu mais injetava cash nas casas de aposta, né? Então era como se fosse um par perfeito, sabe? Você parava para consumir, né? E aí você ia lá, fazia uma aposta e ficava acompanhando aquilo e tal, e o consumo dividido ali de dois vícios. Então o álcool realmente impulsionava muito essa minha vontade de jogar. Mas não era só isso, né? Então até sem álcool mesmo, né? A, a aposta, né? A injeção ali de grana nas casas de aposta, elas eram feitas assim, né? Mas Realmente quando de estava forma. sob efeito do álcool era mais. Sim, sim, era realmente bem superior ali, a questão, né, de grana, né? Então, começou assim como uma brincadeira, né? A gente vai, né, fazendo aqui, ali, quando você vê, você já está totalmente perdido. E, alguém falou sobre salários aí, na empresa que eu trabalhava, né? Porque o vício me tirou dessa empresa, né? Então, eu recebia em quinzena, né? No dia 15 e no dia 30, né? As duas quinzenas eram totalmente comprometidas com o jogo. Eu já acordava com o salário na conta e já injetava dinheiro nas casas de aposta, achando que a gente ia dobrar o valor que eu recebia de salário, né? Esse ledo engano, né, que a gente tem. E, Muito complicado porque era dinheiro de conta, era dinheiro de compromisso, era dinheiro, né, de aluguel, era dinheiro, né, realmente que dos meus compromissos, e que quando esse dinheiro falta, você começa a tentar outros artifícios para conseguir esse dinheiro. E isso é uma parte importante, Léo. Por quê? Porque você começa a se tornar uma pessoa que você nunca foi. uhum. E o que Desvio de que caráter a gente chama do vício. e assim, ao mesmo tempo que você sabe que aquilo que você está fazendo é errado, você faz, Léo. É uma coisa assim que é surreal. Para eu estar aqui admitindo isso é muito difícil, porque você vive, tipo assim, você foi criado para não fazer aquilo, a sua educação não te permite fazer aquilo e você faz. Você vive um mundo de mentiras. Porque o que acontece? Por que a mentira aparece para o viciado, né? Para o doente? Porque ela aparece para esconder verdades terríveis. Porque para você conseguir dinheiro para jogar, se você falar a verdade, ninguém te empresta. Porque é Esse errado. porque é errado. E aí você consegue inventar histórias, envolver família, envolver filho, inventar Manipular doença, de todo jeito possível, né? e deixar os outros doentes para poder conseguir, para comprar remédio e tal. Assim, coisa, desvio de caráter totalmente assim irreconhecível. Você se torna uma pessoa. Eu hoje sou uma pessoa que afastei os melhores amigos de mim, a minha família. Poucas pessoas ainda estão do meu lado. Às vezes a nossa cabeça tenta culpar as pessoas de terem se afastados, elas são vítimas. A gente tentar culpar as pessoas desse afastamento, eu acho que é uma injustiça muito grande, porque se eu tivesse do outro lado, eu também teria me afastado, entendeu? É muito complicado, Léo. E isso me deixa numa solidão, isso me deixa numa fase assim de né, eu vi, realmente você pensa em fazer o pior, entendeu? É porque você tem família, você tem
O que ainda não me deixou desistir, porque desistir é muito fácil nesse momento, é a minha família, a minha mãe, que ainda está do meu lado, nunca largou a minha mão, a minha esposa, que se fosse outra pessoa, com certeza não estava, né, do meu lado, porque desistir é muito fácil. Pra você ter uma ideia, né, financeiramente falando, eu acho que eu já perdi mais de 400 mil em aposta. Tinha uma vida muito estruturada, trabalhava numa multinacional, com 4 promoções dentro dessa multinacional, já estava a um cargo de ser gerente, morava no Recreio, que é um bairro teoricamente aqui, né, de emergente, mas é um bairro bom no Rio de Janeiro, um apartamento de 103 metros quadrados, um carro, né, bom, da esfera, assim, né, acima, 2, 3 carros acima do popular. Perdi tudo isso. Hoje, a família vendeu uma casa para poder pagar as dívidas. Eu tive que desfazer do carro. Não trabalho mais nessa companhia, que eu fui demitido por conta de não entregar. Né, para você ter uma ideia, eu estava trabalhando e sites de apostas abertos no computador, desviando totalmente do desvio de atenção. Já estava no cargo de liderança e foi justo a empresa fazer o que fez comigo. Então, assim, só para você ter uma ideia do que eu tornei a minha vida, né? Uma vida totalmente estável, numa vida totalmente instável, né? Instável para bem pior, tá? Então, o que me segura hoje, Léo, é parte da minha família, né? Porque parte da, né? Outra parte partiu e não quer mais me ajudar. E nem julgo essas pessoas, tá? Porque para elas chegou a um limite, né? Porque acho que com todo mundo aqui acontece parecido. A gente sempre fala que vai parar. Sempre fala que vai parar. E não consegue. O controle que eu estava falando. Eu estou falando com você aqui, né? E você faz testes com a gente ali no grupo, né? Ó, desafio você a não jogar, tá chegando o final de semana, bam, 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 bam. A gente escuta, fala, mas quando você pinta alguma coisa na sua conta ali, e a primeira coisa que você pensa, pô, vou dobrar esse dinheiro, vou triplicar esse dinheiro. Por quê? Porque você está com dívida. E aí, essa falsa ilusão de que, assim, eu vou pegar daqui para triplicar esse dinheiro, pagar quem eu devo, e acaba que você fica mais endividado. Você não paga ali, você não paga aqui, e agora você deve mais 2. Então, assim, é muito difícil você... Pô, na última vez que eu entrei, que eu vi você falando, você tem uma parte sua que você falou assim, ó, não se enganem em ter que colocar a sua vida no lugar para você começar um tratamento. Léo, essa talvez seja a parte mais difícil para quem está dentro do vício. Por quê? Com qual cabeça você inicia um tratamento todo endividado? Muito interessante o que você falou, vou ter que interromper. Mas você concorda comigo que se a pessoa não tratar a raiz, vão vir mais. Tipo assim, ela pode estar devendo. Ela está devendo e ela está muito viciada e estão cobrando. Ela vai lá e paga as dívidas. Se ela não tratou o vício, o que que ela vai fazer? A família pagou as dívidas, ela não tratou, o que que ela vai fazer? Próximo passo dela, ela vai apostar de novo, vai se endividar de novo. É isso que eu tento sempre explicar para as pessoas. Eu entendo, quero falar para todo mundo que está nos assistindo agora, desculpe te interromper, meu nobre, sim, já a gente vai construindo, vai conversando junto. Eu entendo do fundo do meu coração a pressão que as pessoas sofrem enquanto estão sendo cobradas, quando estão endividadas e a família não sabe como agir. Mas eu vivo isso no meu dia a dia no consultório, falo com os alunos do programa Cartada Final sobre isso. E sempre acontece a mesma coisa. Isso é psicologia baseada em evidências. Ela paga a conta do endividado. O endividado ele está endividado e está viciado. Pagou a conta. Em pouco tempo, novas dívidas aparecem, você não tratou a causa. Mas eu entendo o que você me falou, a pessoa fica com a saúde mental completamente abalada e com medo, né? É porque você pensa, no meu caso, por exemplo, acordo, né? Para iniciar agora, eu estou fazendo alguns trabalhos aqui de freela e tudo mais, tentando me realocar. É difícil pra caramba. A realocação, ainda mais numa situação, né, de cargo aqui, de carreira que eu estava. Então, para ter ali aquela vida de volta, eu não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil você recuperar na maneira que eu estava ali, com engajamento de carreira, né, com valor de salário ali. Acho que vai ser muito difícil. Não vai ser impossível, né? Mas eu acredito que Mas com com essa o coisa. tempo se reergue, cara. Se você estiver bem emocionalmente, com o tempo você se reergue. Porque assim, eu acho que todo mundo aqui é um pouco disso que eu vou falar agora. Quando você abre o seu telefone,
Né? Estou falando da pessoa que está endividada, a pessoa que está vivendo nesse mundo de mentira, a pessoa que né, porque eu estou assim hoje, tá, Léo? Eu estou falando com você aqui tranquilo, dando aqui o meu testemunho. Não superei nada disso que eu falei para ti, tá? Não superei. Uhum. Eu ainda me encontro dentro desse desafio, dentro dessa doença, não deixei de jogar. Acho que a gente está aqui por isso, porque a gente não deixou de jogar, é para parar que a gente está aqui. Mas 90% do meu WhatsApp hoje, quando eu abro, é cobrança. Não é, as pessoas não estão erradas em cobrar, entendeu? É onde eu falo assim, como que eu consigo tratar? Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de eu me curar Entendi. antes de... Eu preciso negociar com essas pessoas. E aí eu vi que tem gente que falou Então, assim, peguei dinheiro com a agiota. Gente, acho que todo mundo que é viciado pegou dinheiro com a agiota para apostar. Isso aí deve ser uma coisa comum demais, entendeu? é, É feliz da é comum. pessoa que não pegou dinheiro com a agiota para jogar. Por que, Léo? Por que eu tô te falando isso? Porque não é só a agiota. Tu pega dinheiro com todo mundo, com qualquer coisa. Você se torna uma pessoa que você não é. Você, por exemplo, eu não fui criado para. Não tive educação, sou filho de professores, para ter esse desvio de caráter, entendeu? Tipo assim, fora que você perde o carisma, perde o prestígio, sempre fui uma pessoa bem quista, bem chegada, do time mesmo ali, da galera. Você acabou. Entendeu? Hoje eu moro aqui, né, num bairro onde eu tô totalmente difamado, entendeu? Você Como que você se sente saber que está difamado? pior pessoa do mundo, pior pessoa do mundo, porque não é nem o julgamento em si, né? Porque eu acho que, né, você tem que encarar as coisas de cabeça erguida, beleza? É porque você pensa, né? Eu acho que a pior parte da difamação é quando você tem pessoas para você dar o exemplo. Por exemplo, eu tenho uma filha de 1 ano e 6 meses, já está começando a entender as coisas, a Antonella. E aí, quando você tem uma pessoa que você. E uma filha de 17 anos que é fora do meu casamento, enfim, mas tenho 2 filhas, onde você precisa dar o exemplo. Da maneira com que eu estou vivendo, né, e com essa difamação toda, eu, é a última coisa que você é exemplo para os seus ali, para as pessoas que gostam de você, para os seus descendentes, para os seus ascendentes. Então, assim, o que mais me dói é deixar de ser uma pessoa correta para os seus, entendeu? Então, essa parte da difamação dói muito. Dói Entendi. muito, 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 muito. Léo, assim, cara, eu te agradeço esse espaço aqui. Só em falar, isso já me dá uma sensação de que está começando, né? De que, cara, você teve coragem, pô, você, né, abriu o teu coração ali. É, para mim, isso aqui já é um grande start, tá? Mas Porque. para mim também é um grande start. É um grande start. E assim, eu acredito que enquanto você estiver vivo, tem saída. Sempre tem uma saída. Né, Então, várias coisas que você me falou me chamaram a atenção. Primeiro, eu acredito que você tem o vício cruzado, né? O que é o vício cruzado? Quando um vício interfere diretamente no outro. Então, tem que ver essa questão do teu alcoolismo, tem que ver a questão do vício em apostas. Tudo isso se vê com calma. Segunda coisa, eu entendo o quanto que a questão das dívidas te fazem mal, mas tem uma saída. No programa Cartada Final, eu falo muito com os alunos sobre isso, sobre você não vai, e ninguém, dá um recado para todo mundo que está assistindo, não vai conseguir pagar as suas dívidas da noite para o dia. Tudo é negociável, tudo é aos poucos, e é claro que cada caso é um caso, por isso que é conversado. Por isso que quando eu atendo os alunos lá no programa Cartada Final, a gente vê como que pode pagar essas dívidas. Mas assim, a sugestão que eu te dou, é óbvio que a gente não vai se aprofundar hoje nas suas dívidas, nem precisa, porque nem tem tempo. Mas é que a sugestão que eu te dou é que você converse com a tua mulher que está no teu lado aí, ou com quem está te acompanhando, você faça uma planilha de tudo que você precisa pagar, você converse com calma com as pessoas que você está devendo e faça um plano de pagamento parcelado. E saber que você vai demorar para pagar. O problema é que o apostador acha que ele vai pagar rápido. É muito rápido para você se afundar, mas não é rápido para você sair, entende? Mas eu entendo a tua pressão e eu explico isso com calma no programa Cartada Final. A gente vê estratégia, tem um módulo só por isso, sobre isso, e eu falo com os alunos diretamente sobre isso. Mas o que você trouxe é muito relevante, cara. Essa atenção que você dá é o que 99% das pessoas que estão nos assistindo sentem essa pressão, mas tem saída, tem saída.